Temos aqui mais um exercício de transformação gasosa. Caíram 2 exercícios de transformação gasosa no IMESH 2023. Então, olha como eles gostam desse assunto. Bom, então esse exercício ele parece complexo, mas se você pega, desenha, coloca os dados, ele vai ficando tranquilo. Lembrando que, ao longo do exercício, a gente vai ver aqui que tem um gás, tá? Esse gás eu vou representar com esses pontinhos vermelhos. E esse gás está dentro de um pistão, ou seja, dentro de um recipiente que tem um êmbolo que pode se mexer. E esse gás não é perdido. Ele vai narrando tudo o que acontece e não há perda de gás, não há vazamento de gás. Se não há vazamento de gás, você vai poder usar a relação PV-T/Votó. PV-T/Votó, PV-T/Votó. Transformação gasosa sem você mudar a quantidade do gás de um estado para o outro, você vai ter a possibilidade de usar o PV-T/Votó. E aí você pode falar assim, ó, PV-T/Votó da situação 1 é igual ao PV-T/Votó da situação 2, que é igual ao PV-T/Votó da situação 3. Por quê? Nós temos duas transformações aqui acontecendo, e então temos um estado inicial, que é o estado 1, um estado intermediário, que é o estado 2, e um estado final do gás aí, que é o estado 3. Em cada estado eu vou fazendo uma transformação. E aí ele fala lá no exercício que ele está nesse cilindro, tem um pistão que se mexe, aqui está o nosso pistão que se mexe para a esquerda ou para a direita. E ele falou que esse gás está em equilíbrio com a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Lembrando que sempre que você trabalha com gás, trabalhar com temperatura em Kelvin. Para trabalhar com a temperatura em Kelvin, você vai pegar a temperatura em graus Celsius e somar 273. Você precisa fazer isso, tá? Bom, e é o que a gente fez aqui, ó. Ele falou que a temperatura no estado inicial é 25 graus Celsius. A gente adicionou 25 mais 273, deu 298 Kelvin, é a temperatura no estado 1. Gente, tem que desenhar, senão não vai dar certo. Ele fala que o pistão vai ser puxado para a direita devagar para que o volume do gás aumente isotermicamente. Opa, isotermicamente quer dizer que a temperatura ela é constante, ela não muda. Então, do estado 1 para o estado 2, a gente vai ter aí a mesma temperatura. Não mudou a temperatura, é isotermicamente. Tá. E nesse movimento que a gente tem de puxar o pistão para a direita, que ele vai terminar aqui nessa posição, o que acontece? A gente vai terminar e ele vai ficar parado, ele vai ficar numa posição fixa aqui. Então, depois disso, ele não se mexe. Ok? Bom, e aí o que acontece também aqui? O volume aumentou, beleza? E aí ele vem e fala, ó, o cilindro de metal, então, é colocado em um local onde a energia térmica é transferida do gás até que a pressão do gás diminua pela metade, tá? Então, aqui o que acontece, ó, do estado 2 para o estado 3, essa transformação aqui, a pressão diminui pela metade, porém apenas com transferência aí de temperatura. Houve transferência de temperatura, provavelmente ele resfriou, e quando ele resfria, a pressão diminui se eu mantiver aqui o volume constante. Então, diminuir a pressão, ó, a pressão no ponto 3, no estado 3, é a metade da pressão no estado 2, tá? Então, a pressão no estado 2, aqui eu vou chamar de P2, e a pressão no estado 3 é a metade dela. Tá bom? Beleza, gente. E aí o que acontece? Ele perguntou ali no final qual que é a temperatura final do gás. Então, qual que é a temperatura no estado 3? Ok? Bom, aqui eu coloquei um valor de volume qualquer, só para dizer que o volume aumentou do estado 1 para o estado 2, que isso foi só para ilustrar. Então, no estado 1 eu coloquei que ele tem o volume V. No estado 2 eu coloquei que ele tem o volume 2V.
tá? No estado 3, ele vai ter que ter o mesmo volume do estado 2. Por quê? O pistão ficou parado aqui, ele não vai se mexer, o volume continua o volume do recipiente ali, que é o mesmo. E aí, o que eu vou fazer aqui para resolver o exercício? Bom, eu quero descobrir a temperatura no estado 3, o que eu faço? Pressão 1 vezes volume 1... Vou comparar o estado 2 com o estado 3, PV tipo Voltó. Pressão no estado 2 vezes volume no estado 2 sobre temperatura no estado 2 é igual a pressão no estado 3 vezes temperatura no estado 3 vezes volume no estado 3 sobre temperatura no estado 3, PV tipo Voltó. E agora eu vou substituindo as coisas. Só que olha só, como o volume não muda de um para o outro, é isovolumétrico, eu posso cortar aqui um volume com outro volume, nem preciso substituir. E aí eu tenho a pressão no estado 2, que eu enfim, defini que ela vale P2. Tenho a temperatura no estado 2, que vale 298. E isso aqui vai ser igual aqui no estado 3, ó. A pressão no estado 3, a gente sabe que ela é metade de P2, dividido pela temperatura no estado 3, que é a grande incógnita do exercício. T3 a gente não conhece. E aí o que acontece? Ó, P2 com P2, dos dois lados em cima eu corto. E aí o que eu vou ter? Eu faço a multiplicação cruzada, eu vou ter que T3 vai ser igual a 1 meio vezes 298. E 1 meio vezes 298 vai dar quanto? Vai dar aí 149 Kelvin. 149 Kelvin é a temperatura final, que a gente tem que marcar aqui, mas tem que estar em Celsius. Então, ó o perigo aqui do 149 aparecendo. Olha só a vontade de marcar, né? Então, como que eu faço para transformar em Kelvin? Eu vou diminuir aqui, 149 menos 273 vai dar em Kelvin. Então, ó, 149 menos 273 dá quanto? Se eu fizer aqui 149, ó, 7, 6 dá o 13 para lá, 9 para o 13 vai dar 4, 4 para o 6 dá 2, 1 para o 2 dá 1, 124. Isso aqui vai dar menos 124 graus Celsius. Gabarito vai ser letra B de bola.